O que o falso self faz? Ele organiza a relação com o mundo externo. A pessoa aprende como deve aparecer, o que agrada, o que gera aprovação, o que é valorizado, qual imagem produz amor. Ela se torna competente em leitura do ambiente. Esses sujeitos frequentemente são vistos como maduros demais cedo, irresponsáveis, fortes, adaptáveis, socialmente funcionais. Mas isso tem um custo, o preço psíquico. Por trás do funcionamento eficaz pode existir sensação de não ser real. Vazio persistente, dificuldade de sentir prazer espontâneo, cansaço psíquico profundo, medo de ser descoberto. A pessoa sente em algum nível: se eu parar de funcionar assim, ninguém ficará. Então ela mantém a imagem. A imagem não é vaidade, é condição de vínculo. Imagem e redes sociais. Na contemporaneidade, as redes sociais se tornam um campo ideal para o falso self. Elas oferecem ao palco um público, retorno imediato, validação constante. O sujeito pode construir uma versão de si que é forte, segura, feliz, produtiva, desejável. Essa imagem pode ser altamente eficiente socialmente, mas internamente o verdadeiro self, ligado à experiência viva, à vulnerabilidade, à espontaneidade, pode permanecer isolado. Quanto mais a imagem precisa ser mantida, menos espaço sobra para a experiência viva. A sensação de irrealidade. Winnicott descreve que, quando o falso self domina, surge um sofrimento específico. Não é apenas tristeza ou ansiedade. É sensação de futilidade da vida, de viver de fora. A pessoa pode dizer: eu faço tudo certo, mas não sinto que sou eu. Eu funciono, mas não me sinto vivo. É como se eu estivesse representando. Essa é a marca do predomínio do falso self. O medo de ser descoberto. Muitos sujeitos vivem com angústia silenciosa. Se vissem quem eu sou de verdade, não ficariam. Então, a imagem precisa ser mantida. A força precisa ser exibida. A autoconfiança precisa ser repetida. A felicidade precisa ser mostrada. Não porque a pessoa quer enganar, mas porque teme que seu núcleo vulnerável seja rejeitado. O falso self protege, mas também aprisiona. Relação com o corpo e a performance. O corpo forte, a foto perfeita, a frase de efeito, podem funcionar como suportes do falso self. Eles ajudam a sustentar a identidade adaptada, mas quanto mais o sujeito depende disso, menos ele tolera falhar, menos pode mostrar fragilidade, menos pode dizer não sei, menos pode pedir ajuda. O risco é viver sempre na superfície. A posição clínica. A psicanálise não tenta destruir o falso self. Ele foi essencial para sobreviver. O trabalho é mais delicado, criar um espaço onde o sujeito não precise se adaptar o tempo todo, permitir experiências de espontaneidade sem punição, oferecer uma relação onde depender não é humilhação, tornar possível o surgimento do verdadeiro self. Isso é lento porque o sujeito teme que, sem a armadura, o vínculo se perca, mas, aos poucos, ele pode experimentar algo novo, existir sem representar. O falso self protege, adapta, funciona, mas não vive. A imagem pode ser perfeita e, ainda assim, o sujeito sentir que não está lá. A análise abre espaço para que, por trás da imagem que garante amor, surja uma experiência mais arriscada, mas mais real. Ser sem precisar se provar o tempo todo. A lógica cruel da comparação. A cultura atual não apenas estimula a exposição, ela instala um regime permanente de comparação. Não é uma comparação eventual,
É um ambiente psíquico onde o sujeito está o tempo todo sendo medido em aparência, produtividade, felicidade, vida amorosa, sucesso, forma física, estilo de vida. As redes não mostram o real, mostram recortes idealizados. Mas o psiquismo reage como se aquilo fosse a realidade total do outro. O resultado é devastador do ponto de vista narcísico. A comparação atinge o núcleo da constituição do eu. O eu se forma desde cedo no campo do olhar do outro, mas hoje o outro deixou de ser um círculo limitado e virou milhares de vidas editadas competindo pela cena. O sujeito não se compara mais com pares reais, ele se compara com versões filtradas, corpos sob ângulos calculados, rotinas encenadas, relações idealizadas, sucessos exibidos sem fracasso. Isso cria um fenômeno clínico importante, uma sensação crônica de insuficiência. Não importa o que a pessoa faça, sempre há alguém mais bonito, mais rico, mais produtivo, mais feliz, mais desejado. O eu nunca alcança. Os dois destinos psíquicos dessa lógica, algo fundamental. Surge dois polos, mas ambos estão presos ao mesmo mecanismo, o polo da inferioridade constante. Aqui o sujeito internaliza a comparação como prova de falha pessoal. Ele pensa, eu estou atrasado na vida, todo mundo consegue menos eu. Meu corpo não é suficiente, minha vida não é interessante. Isso produz retraimento, vergonha corporal, inibição social, sentimento de fracasso difuso, desvalorização narcísica profunda. A dor não é só baixa autoestima, é uma ferida na imagem de si. O polo da prova constante. Aqui o sujeito entra numa lógica de compensação. Ele precisa mostrar que está bem, venceu, é forte, é desejado, tem uma vida interessante. Não é simples vaidade, é uma tentativa de não cair do lugar de valor. A exposição vira esforço psíquico contínuo, mas isso tem um custo: ansiedade para manter a imagem, medo de perder status, necessidade de atualização constante da própria vitrine, angústia quando o retorno diminui, menos curtidas, menos interação. O sujeito vira gestor da própria imagem. O ponto comum dos dois polos, embora pareçam opostos, ambos estão organizados pela mesma crença inconsciente. Meu valor depende do olhar do outro. Isso é central na clínica contemporânea. O eu deixa de ser sustentado por experiências internas e passa a depender de validação externa, comparação favorável, reconhecimento visível. Quando isso falha, não dói apenas o orgulho, dói a própria sensação de existir com valor. Efeito psíquico silencioso. A comparação constante produz algo sutil e grave. O sujeito perde contato com seus próprios critérios internos. Ele já não pergunta o que eu desejo, o que me faz sentido. Ele pergunta mesmo sem perceber: como isso será visto? Isso é postável? Isso é admirável? A vida deixa de ser vivida como experiência e passa a ser organizada como imagem possível. Consequência clínica profunda. Quando o valor vem de fora, o eu fica estruturalmente instável. Por quê? O olhar do outro oscila, a aprovação muda, o padrão nunca para de subir. O sujeito vive numa corda bamba narcísica. E aí aparecem com frequência ansiedade social, sensação de inadequação, exaustão emocional, sentimento de vazio mesmo dando certo, dificuldade de sentir satisfação real. Não é falta de conquistas, é falta de sustentação interna do valor de si. A cultura da comparação cria sujeitos que se medem o tempo todo, mas raramente se sentem suficientes. Não é futilidade, é sintoma. Do ponto de vista psicanalítico,
Reduzir isso à falta de conteúdo, geração vazia, vaidade excessiva é um erro técnico, porque o que aparece como exibicionismo muitas vezes é, na verdade, uma solução psíquica de sobrevivência narcísica. Não é banalidade, é organização defensiva. O que está em jogo não é estética, é existência psíquica. Para alguns sujeitos, a visibilidade cumpre uma função parecida com o que, na infância, deveria ter sido o olhar que confirma. O reconhecimento que dá contorno ao eu, a experiência de ser visto como alguém que importa. Quando isso falha precocemente, o psiquismo pode organizar uma busca incessante por provas externas de valor. A exposição, então, não é só mostrar-se, é uma tentativa de responder inconscientemente à pergunta: eu existo para alguém? Fragilidade narcísica. O narcisismo aqui não é grandiosidade sólida, é um narcisismo sem base interna estável. O eu não se sustenta sozinho, ele precisa de retornos constantes do ambiente. Sem isso, aparecem vivências como queda brusca de autoestima, sensação de insignificância, vergonha difusa, sentimento de não ter valor intrínseco. A imagem funciona como um andaime psíquico. Retire o andaime e a estrutura interna vacila. Falta de reconhecimento primário. Winnicott, Kohut e outros autores mostram algo essencial. O bebê não desenvolve um self coeso sozinho. Ele precisa ser visto, espelhado, reconhecido, acolhido em sua experiência. Quando o ambiente falha repetidamente, a criança pode aprender que, para ser percebido, eu preciso me moldar. Mas, mais tarde, isso pode virar necessidade de aprovação constante, hipersensibilidade à rejeição, leitura exagerada do olhar do outro, dependência de sinais externos de aceitação. O sujeito não busca aplauso por luxo, ele busca continuidade de si. História de não ter sido suficientemente visto. Muitos pacientes com esse padrão relatam histórias como pais emocionalmente ausentes, cuidado maternal sem presença afetiva, reconhecimento apenas quando havia desempenho, críticas frequentes à aparência ou ao jeito de ser, comparação com irmãos ou outras crianças. A mensagem internalizada pode ter sido: você só é notado quando corresponde. Então, na vida adulta, o sujeito tenta corresponder o tempo todo. Agora, para um público ampliado, a rede social vira uma cena repetitiva de busca por algo muito antigo, ser visto de forma confirmadora. A exposição como armadura. A imagem forte, confiante, bem resolvida, pode funcionar como defesa contra algo muito mais doloroso. Vergonha de si, medo de ser irrelevante, sensação de não ser digno de amor, sentimento de inadequação profunda. A autoconfiança exibida pode ser uma formação defensiva contra a experiência de fragilidade. É o equivalente psíquico de dizer: se eu parecer seguro, talvez ninguém perceba o quanto me sinto insuficiente. A vergonha como núcleo silencioso. Em muitos casos, o afeto central não é vaidade, é vergonha. Vergonha de não ser suficiente, não ser interessante, não ser desejável, não ter valor. A exibição pode funcionar como tentativa de neutralizar essa vergonha através de reconhecimento visível, aprovação pública, sinais de admiração. Mas, como isso vem de fora, o alívio é sempre temporário. Implicação clínica importante. Quando o analista escuta isso como futilidade, ele perde o caso, porque o que está ali é sofrimento narcísico, organização defensiva, tentativa de manter o self coeso. O trabalho clínico não é tirar a vaidade, é ajudar o sujeito a construir
um senso de valor menos dependente do olhar externo, maior contato com a experiência interna, capacidade de existir sem performance constante. O que a psicanálise faz? A psicanálise não trabalha no nível do comportamento visível. Ela não é pedagogia, nem moral, nem treinamento de conduta. O analista não diz: pare de se expor, use menos rede social, seja mais simples. Isso seria atuar na superfície do sintoma e ignorar sua função psíquica. Se a imagem virou sustentação do eu, retirá-la à força pode aumentar o desamparo. A análise opera em outra camada, a da economia libidinal e da organização do self. Construir valor que não depende apenas do olhar externo. Freud já apontava que o eu se constitui a partir das identificações e do amor recebido. Quando esse alicerce é frágil, o sujeito tenta compensar com confirmações externas constantes. Na análise, algo novo acontece. O sujeito passa a ser escutado em sua experiência, não avaliado, não julgado, não comparado. Essa experiência repetida de ser acolhido, simbolicamente, vai permitindo maior consistência interna, capacidade de se autorreferenciar, diminuição da dependência de validação imediata. O valor deixa de ser só reflexo do olhar do outro e começa a ter inscrição psíquica. Criar um espaço onde ele pode existir sem performance. Muitos sujeitos nunca tiveram um lugar onde pudessem não impressionar, não agradar, não provar nada, não sustentar uma imagem. A sessão analítica pode ser a primeira experiência de existir sem encenação. Isso é radical, porque o paciente começa a perceber que ele continua existindo mesmo quando não está performando. Sua presença não depende de produzir efeito. Ele pode ser falho, ambivalente, confuso e ainda assim ser escutado. Essa experiência corrige, em parte, falhas ambientais precoces. Permitir contato com a vulnerabilidade sem humilhação. Para quem construiu uma identidade baseada na imagem forte, a vulnerabilidade é vivida como risco de exposição, ameaça de desvalorização, perigo de rejeição. Na análise, o sujeito começa a falar de inseguranças, invejas, medos, vergonhas, sentimentos de inadequação, descobre algo novo. Ele não é destruído por isso. A vulnerabilidade deixa de ser vivida como catástrofe narcísica e passa a ser parte da experiência humana. Isso é amadurecimento psíquico. Diferenciar imagem da experiência viva. A imagem é representação. A experiência é vivência. Quando o sujeito está muito colado ao eu ideal e ao olhar externo, ele vive mais na representação de si do que na experiência de si. Ele se pergunta o tempo todo: como estou sendo visto? Que impressão estou causando? E pouco, como eu me sinto? O que isso significa para mim? A análise desloca o eixo do espetáculo para a experiência, da aparência para a vivência, do olhar do outro para o mundo interno. O sujeito começa a se reconhecer por dentro, não apenas por fora. O destino da imagem. A psicanálise não quer destruir a imagem faz parte da vida social. O ponto é outro, quando a imagem deixa de ser condição para existir. Ela pode continuar presente, mas não como prótese narcísica indispensável. O sujeito pode postar ou não postar, aparecer ou não aparecer, ser visto ou não ser visto, sem que sua sensação de existir desmorone. Formulação central. O objetivo da análise não é tornar a pessoa menos visível, é torná-la menos dependente da visibilidade para sustentar o próprio ser. Quando isso acontece, a imagem deixa de ser a armadura e passa a ser apenas uma dimensão da vida, não o alicerce da identidade.
Quando a imagem vira necessidade, o problema não é a imagem faz parte da constituição do eu desde o início da vida. O bebê se reconhece no espelho do olhar materno. O sujeito se constrói a partir do olhar do outro. O narcisismo é estruturante. O problema começa quando a imagem deixa de ser expressão e passa a ser condição de existência. Quando psiquicamente a equação se torna: se não sou visto, eu não sou. Aqui não estamos mais no campo da estética, estamos no campo da ontologia psíquica, da sustentação do ser, quando o valor depende do reflexo. Se o sentimento de existir depende continuamente de ser notado, ser validado, ser desejado, ser admirado, o eu não tem base interna suficiente. Ele precisa de reabastecimento narcísico constante. Isso gera hipervigilância em relação à própria imagem, comparação incessante, sensibilidade extrema à crítica, oscilação entre euforia quando há reconhecimento e vazio quando não há. O sujeito vive numa economia psíquica instável. A autoestima não está integrada, ela está terceirizada. O custo psíquico dessa sustentação externa, manter uma imagem como base de existência, exige trabalho psíquico permanente. É preciso controlar a impressão causada, evitar falhas visíveis, esconder fragilidades, sustentar coerência entre personagem e realidade. Isso produz fadiga narcísica, ansiedade de exposição, medo de desmascaramento, sensação crônica de insuficiência, porque, no fundo, o sujeito sente. Se virem quem eu sou sem a imagem, eu não serei suficiente. A experiência rara que a análise oferece. Vivemos numa cultura de palco contínuo. Tudo é mostrado, avaliado, curtido, rejeitado. A análise cria uma situação quase subversiva para o nosso tempo. Um espaço onde não há plateia. O sujeito pode falar sem editar, sentir sem performar, existir sem impressionar, aparecer sem precisar ser admirado. E algo decisivo acontece, ele continua existindo mesmo sem produzir imagem. Essa é uma experiência emocional corretiva profunda. Do eu refletido ao eu vivido. Quando o eu depende exclusivamente do reflexo externo, o sujeito vive como superfície. A análise favorece a passagem do eu visto para o eu sentido, do eu exibido para o eu experienciado, do eu ideal para o eu possível. Ele começa a se reconhecer não apenas pelo que mostra, mas pelo que vive internamente. Isso produz maior tolerância à imperfeição, menor pânico de não agradar, possibilidade de descansar do personagem, ampliação da vida afetiva. A formulação clínica final. O sofrimento não está em gostar de se mostrar. O sofrimento está quando a visibilidade vira suporte de existência. A psicanálise não tira a imagem, ela devolve o sujeito a si mesmo. Ela oferece um lugar onde alguém pode ser sem filtro, sem frase de efeito, sem performance de força, sem necessidade de convencer, e descobrir algo que muitos nunca puderam experimentar. Existir não porque é visto, mas porque é.